Jovens de várias partes do mundo estão em Lisboa, capital de Portugal, para a Jornada Mundial da Juventude. Com a presença do Papa Francisco, estão sendo esperados para o evento mais de 500 mil de jovens. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Suzana Moreira, que é gerente de programas para a conversão ecológica no movimento Laudato Si e mestra em tecnologia sistemático-pastoral pela PUC-Rio. Suzana Moreira, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui. Tive que improvisar a conexão porque na JMJ sempre acontecem coisas fora dos planos. Então estou conectada do meu celular, mas muito feliz de poder estar aqui com vocês. Obrigada, Ana Rosa e Cosmo, por estarem me recebendo. Suzana Moreira, que está falando direto lá de Lisboa, em Portugal. A gente percebe que você teve que se deslocar para um espaço para falar com a gente agradece de antemão. E queria te ouvir, né, como é que está sendo essa Jornada Mundial da Juventude aí em Lisboa, os jovens de todos os cantos do mundo. Traz para a gente aí como é que está sendo essa jornada de vocês. Muito forte. A juventude estava com uma expectativa enorme, porque essa JMJ foi postergada devido à pandemia, e o encontro está superando as expectativas de todo mundo. Já na missa de abertura, haviam 300 mil jovens, e ontem, anteontem, com a acolhida do Papa, também superou ainda os números que eram esperados pela organização local. E a gente está vendo que, assim, a cidade de Lisboa, apesar de pequena, conseguiu se preparar o máximo possível, né? A gente sabe que sempre é um evento que supera as proporções de qualquer evento mundial, mas mesmo assim tem sido um encontro muito forte. A gente vê essa diversidade que existe dentro da Igreja Católica, das diversas expressões entre as juventudes, as diversas formas de celebrar a fé católica. Tem gente de todos os continentes aqui presentes e está sendo realmente muito forte e inspiradora a experiência. Suzana, eu queria te perguntar então, já que você está aí no meio do evento, ele já está acontecendo, como é que tem sido a conversa, o debate sobre a posição da Igreja Católica e do Papa Francisco sobre as questões ambientais, inclusive tratando de documentos específicos falando sobre essa casa comum, que é de todos nós, tanto humanos como seres não humanos também, outros animais, enfim, abrange aí toda a nossa fauna e flora de toda forma. Como é que vocês têm debatido isso e qual importância isso está tendo aí no dia a dia do evento? Essa JMJ está sendo histórica porque pela primeira vez colocaram a ecologia integral como uma das formações centrais. Toda JMJ tem sempre uma programação de catequeses que acontecem para todos os peregrinos, e uma das catequeses ia ser justamente ontem sobre ecologia integral. Mas além desse aspecto mais formativo, a própria organização da JMJ foi feita pensando na sustentabilidade. E o movimento Laudato Si, onde eu trabalho, foi uma das grandes assessorias para que isso acontecesse. Então, desde os materiais que foram usados para criar a mochila dos peregrinos, os materiais do terço que foi usado, a preocupação com a separação dos resíduos, né? A gente vê em diversos aspectos da organização como a sustentabilidade foi levada em conta para que essa jornada fosse a mais sustentável na história até agora, né? Na própria formação também dos voluntários, né, que foram 25 mil voluntários para essa edição, houve toda uma formação online e também a questão da ecologia integral estava como parte da formação dos voluntários, né? E ecologia integral é um conceito que o Papa Francisco traz na Laudato Si. Laudato Si é o documento que ele lançou em 2015 sobre o cuidado com a criação e faz parte da doutrina social da Igreja, e é o grande documento de referência, então, sobre
o cuidado com a natureza, né, que a gente chama de criação, e o quanto cuidado com a nossa fé católica, né? A gente professa que Deus é criador, né? E todo esse planeta é nossa casa comum, é criação, nós somos criação e somos chamados a cuidar para ajudar a criar mais justiça climática e socioambiental. Suzana, para além das questões ambientais, não menos importante, muitíssimo importante, sobretudo as mudanças climáticas já estão batendo na nossa porta quase que diariamente, mas eu queria te ouvir também no que diz respeito a outros temas, por exemplo, no que diz respeito à juventude e ao trabalho. Juventude, redes sociais, mídias sociais. Como é que é feita essa discussão com essa juventude aí nesse encontro mundial com o Papa em Lisboa? Eu sei que o Papa andou falando sobre essas questões dos jovens e as redes sociais. Queria te ouvir sobre essa questão também. Está acontecendo também, tem várias coisas históricas acontecendo nessa JMJ. E a outra questão, então, além dessa parte da ecologia integral, é que vai ter o primeiro encontro internacional de influencers católicos. Vai ser hoje à noite, o Dicastério para a Comunicação do Vaticano, que está organizando, junto com um movimento que já existia na área de comunicação também, se não me engano, é por liderança de algumas pessoas da Espanha. E estão tentando criar mais esse engajamento, então, com as diversas juventudes que já estão nas redes sociais e criam conteúdo sobre a fé católica, para criar conexão. Essa está sendo a principal preocupação agora. Mas, dentro desse contexto, há 1 ou 2 meses atrás, o Dicastério de Comunicação do Vaticano lançou um documento sobre diretrizes para presença online, né? Como lidar com essa questão de que a Igreja Católica tem vários fiéis que têm se colocado como pessoas de referência nas redes sociais, como fazer isso e manter a coerência com o Evangelho, né? Porque a gente sabe que existem vários contextos de discurso de ódio que ainda aparecem nas redes sociais, então existe essa preocupação por parte do Vaticano para cuidar também dessas questões delicadas. E o Papa Francisco, ele incentiva muito os jovens para, né, quem se sente chamado para esse tipo de vocação de estar nas redes sociais, que vá em frente, mas que vá também com discernimento, sempre testemunhando o amor de Deus, porque isso é o principal, né? E você disse em determinado momento aqui na nossa conversa que há pessoas de várias partes do mundo e de fato, assim, a gente tem uma desigualdade entre sul e norte, financeira, socioeconômica, de acesso à riqueza, inclusive de acesso à riqueza natural mesmo para a utilização, muito grande. Você está num país europeu, em Portugal, e aí eu gostaria de ouvi-la sobre como tem sido essa relação, assim, dos países do sul global com o norte global, como tem sido esse debate em relação à desigualdade social. Eu confesso que a nível de debate oficial eu não vi muita coisa, mas a gente vê na experiência do dia a dia, né? Eu hoje, por exemplo, estava com outro grupo de voluntários, a gente queria tentar entrar num trem que estava muito cheio, mas para gente que é da América Latina, a gente sabe que ainda dá para entrar no trem quando está cheio. Mas aqui a juventude europeia já estava bloqueando as entradas, falando que não tinha mais espaço. É um exemplo simples, mas que mostra o quanto que existe, assim, e as pessoas têm sentido entre os latino-americanos e os europeus, essa diferença cultural, mais que nada, né? Que afeta a nossa convivência. E existe também uma falta de um senso mais de solidariedade entre a juventude europeia para entender o quanto que custou para nós da América Latina conseguir estar aqui, né? Conseguir pagar pelas passagens, conseguir pagar pela inscrição no evento, entender que quando a gente paga pelo pacote que inclui alimentação, a nossa única opção é a alimentação que o evento oferece, né? A gente não tem a possibilidade de dizer, esse restaurante está cheio de peregrino, então eu vou num outro que eu posso pagar.
não, a gente realmente depende daquilo que a gente já pagou, né? Então, assim, existe uma dificuldade dessa compreensão por parte dos europeus de entender como é difícil a nossa realidade, mas ao mesmo tempo o encontro, ele gera esses incômodos que acaba sendo algo muito positivo, porque se não fosse esses encontros assim, essa juventude nunca ia saber que existe essas diferenças, né? Então é um incômodo que acaba sendo algo bom, porque ajuda a tirar as pessoas daqui da área de conforto, né, e pensar sobre uma realidade que está fora do que eles vivem diariamente. Suzana, nosso tempo está acabando, temos 2 minutinhos, mas eu tenho que te fazer uma pergunta que é muito pertinente nos dias de hoje, quando se trata de juventude católica e deste Encontro Mundial da Juventude com o Papa Francisco. Como é que estão as conversas e discussões desta juventude presente aí no evento em Lisboa sobre possível reforma dentro da igreja? Essa é uma boa pergunta. É delicado, né? Porque existe muita polarização dentro da igreja. E a gente tem visto isso aqui. Então, um exemplo que hoje eu vi a notícia, tivemos um centro arco-íris nessa JMJ, que se eu não me engano também é a primeira vez que acontece algo assim. E fizeram uma missa, então, para as pessoas LGBT, e essa missa foi invadida por um grupo ultraconservador que estava contra isso, né? Então, para falar sobre uma reforma na igreja, é difícil, porque existem os grupos que são contra e existem os grupos que são a favor. O que me parece é que, dos discursos que o Papa Francisco fez até agora, a maior preocupação dele é que as pessoas lembrem que o amor é o que nos define, que tem que ser a nossa luz guia, que a igreja é para todos, né? E também que as igrejas locais têm que entender que elas têm responsabilidade de lidar com os temas também, né? Dentro desse contexto mais abrangente que a Igreja Católica está vivendo, a gente está passando pelo sínodo de sinodalidade. Tudo isso é um esforço para a descentralização do poder em Roma. E eu acho que, de certa forma, a JMJ ajuda as pessoas a entenderem um pouco isso, né? Como a gente encontra com essa diversidade que existe nos países e na forma de cada um celebrar a fé. Isso acaba sendo também um convite para as pessoas entenderem que não é para ser todo mundo igual. Então, talvez não seja exatamente uma reforma no sentido formal, mas é uma reforma no sentido de uma conversão pessoal que as pessoas vão fazendo, de entender que a Igreja Católica é diversa e a gente precisa saber respeitar isso e incentivar isso, porque faz parte também daquilo que o Espírito Santo vai soprando na igreja. Perfeito. Conversamos com Suzana Moreira, que é gerente de programas para conversão ecológica no movimento Laudato Si e mestra em teologia sistemático pastoral pela PUC Rio, e está falando conosco lá de Lisboa no encontro da juventude, encontro mundial da juventude com o Papa. E a gente te agradece muitíssimo, Suzana, e a gente deseja uma boa continuidade de evento para vocês por aí. Muito obrigada, Ana e Cosmo. Foi um prazer estar aqui. E vou levar vocês para serem abençoados também pelo Papa Francisco. Abraço. Abraço.